Join. Junte-se. Vocês estão falando. E é nada. Oi, Rafaela, você está conseguindo escutar a gente? Oi, Laura, está conseguindo me escutar? Mais diferente dos outros dias. Tem alguém ouvindo o professor? Não vai estar normal. E aí, João Vitor? José Vitor, tá ouvindo, José? Daqui para frente. Chat, acho que aqui, não. Oi, vocês estão conseguindo escutar a gente? Isso, gente. Amarra o João em cima, por favor. Obrigada, Laura. É, ver se não é possível. Não, filho, para brincadeira aí. Aí, aqui, ó, vai admitindo, ó. Já tem Já sei. Pessoal, tem alguém ouvindo o professor Antônio aí? Dá um sinal aí para nós. Sim, professor, dá para te escutar. Beleza. Ô, Laura, é você que está falando? Eu mesma. Ô, Laura, é o seguinte. Eu estava observando. Eu ainda não dei aula para vocês, não? Ao vivo, não, professor. Você me respondeu uma vez só e nunca mais. Uma vez eu postei e não postei mais nada. Você nunca mais falou comigo, nunca mais me respondeu. Que absurdo, meu Deus do céu. Então isso significa, sabe o quê? Significa Você que... sumiu de mim, você me odeia. Isso Não, acontece. que isso, de jeito nenhum, Rocha. Sabe o que aconteceu? Eu estou desconfiado que eu dei várias aulas para outra turma, pensando que era de vocês. Ih! Deve ter Misturou sido isso. as aulas tudo, então. Deve ter sido isso. Isso mesmo. Não, então eu vou mandar bala a partir de agora. Tem uma turminha aqui, tá? A Laura, você, Rafaela Garcia, André Lobo, Girlene, Diego. Acho que tem aqui uns 5 ou 6. Já dá para falar, né? Muito bem. Aqui eu tive até um sacaneando comigo aqui. Boa noite, Antônio Grande. Ouvindo perfeitamente. Que bom. Estamos sim. Então, pessoal, eu vou pedir vocês a gentileza para poder anotar aí alguns dados que nós vamos passar para vocês. Eu gostaria, antes de iniciar, parabenizar vocês pela prova excelente que vocês fizeram. E a turma de vocês é a que tirou a média maior. Parabéns. Aquele abração. Eu gostaria de estar na sala agora falando com vocês. Ainda bem, né, professor? Que eu fiquei sabendo que parece que a filosofia ela foi iniciada lá no Ceará. Como é que é isso? Teve alguma coisa, teve alguém que colocou isso mesmo, sabe? Precisa de matar essas pessoas, não é mesmo?
Mas vamos deixar esse assunto de lado, depois a gente vai contar as histórias para vocês. Bom, pessoal, senão eu vou retornar à matéria e lá no nosso programa da disciplina, fala lá dos paradigmas jurídicos. E conversando com o pessoal da coordenação, já é para prepará-los para a segunda VA. Então, o assunto da segunda VA inicia hoje, ok? Inicia hoje e isso significa que vocês podem tomar nota, vai ser, qualquer dúvida também pode perguntar para nós. Eu vou dar uma atenção especial para vocês, uma vez que eu cometi essa distração de não ter ministrado para vocês a aula no passado. Bom, vamos entrar aqui pesado no assunto. Hoje nós vamos falar para vocês sobre os paradigmas jurídicos. Os paradigmas jurídicos. O que são os paradigmas jurídicos? Os modelos filosóficos dentro dos quais o direito foi explicado no Ocidente. Então, nem sempre o direito foi explicado da mesma forma. Se nós olharmos atentamente, desde a origem da filosofia, desde o momento em que se começa a discutir o que é o direito, nós vamos encontrar dois grandes paradigmas: o jusnaturalismo e o juspositivismo. Depois, no mundo contemporâneo, vão surgir outros paradigmas, como a teoria pura do direito, a teoria tridimensional do direito e o realismo jurídico norte-americano. Mas todas essas escolas contemporâneas, todos esses paradigmas contemporâneos, eles provêm, de uma certa forma, ou do jusnaturalismo ou do juspositivismo. Se eu estiver falando muito alto, vocês podem entrar no chat aí e falar, professor Antônio, mais devagar, repete isso, repete aquilo, tá bom? O mais antigo e o mais completo, mais sistematizado paradigma sobre o direito é o jusnaturalismo, que iniciou lá na Grécia e chega até os nossos dias. Como vocês sabem, a maior grande expressão do jusnaturalismo, mais recente, é a Declaração dos Direitos Universais do Homem, da ONU, em 1948. Vamos começar definindo para vocês o que é jusnaturalismo. A própria palavra jus é direito, naturalismo, natural. Então, direito natural. O que significa isso propriamente dito em termos de doutrina filosófica? Significa o seguinte, que para o jusnaturalismo há duas ordens legais. A primeira ordem, ela é natural e o homem a reconhece dentro de si, no sentido que se deve fazer o bem e evitar o mal. E há uma outra ordem legal posta pelo Estado. Então, o homem ele vive no reino do dever, no reino do direito, como diria Kant, observando duas dimensões legais. A dimensão natural, que a minha consciência aponta o que é certo e o que é errado, o conveniente e o inconveniente, sem ter estudado direito. A ordem natural da razão humana percebe esses valores. E o outro reino do direito positivo colocado pelo Estado. Aqui, até esse ponto, não há muito problema. O jusnaturalismo ele se torna polêmico no momento em que ele afirma que o direito eu acho que é o André. Só um momentinho, pessoal. É o André? Eu acho que é o André. Ele já está aqui? André, vê se seu áudio tá ligado em relação ao meu pai, porque tá tudo normal. Não sei se o José Vitor também está ligado. Só fica olhando para alguém. Ok. O do André tá ok. Ele falou que tá ok aí, professor. A Girlene, será que tá legal? A Jéssica. Rafaela Garcia.
Se alguém tiver, dá um toque agora. Aí apareceu o José Vitor, diz que agora está legal. Ok. Parece que entrou. Mas está bacana. Aí, resolveu agora. Ok. É que o computador está igual o professor, já está velho. Vocês estão vendo a barba branca do professor aí, né? É o seguinte. Em que momento que o justnaturalismo se torna polêmico? No momento em que, para o justnaturalismo, o direito natural, aquele que não está escrito, positivado pelo homem, mas está na natureza humana, tipo, a mãe deve proteger o filho, mesmo? Os mais novos devem proteger os mais velhos, socorrer quem sofre, assim por diante. É que o direito natural, para o justnaturalismo, ele é anterior e superior ao Estado. Ele é anterior e superior ao Estado. E no caso de confronto entre o que o Estado coloca e o direito natural, deve-se sempre seguir o direito natural em prejuízo do direito do Estado. Isso gerou uma polêmica muito grande ao longo do Ocidente, sobre a qual depois falaremos para vocês. Vamos falar historicamente do justnaturalismo. O justnaturalismo, nós vamos encontrar ao longo da história 3 formatações filosóficas do justnaturalismo. Primeiro, nós temos o justnaturalismo grego, ele é cosmocêntrico. Depois, nós encontramos o justnaturalismo medieval, que é teocêntrico. E, finalmente, nós encontramos o justnaturalismo moderno, que é antropocêntrico. Vamos começar com aquele grego, onde nós encontramos, pela primeira vez, a manifestação explícita de alguém que defende o direito natural, ou seja, um direito anterior e superior àquele do Estado. Nós vamos encontrar não numa obra filosófica propriamente dita, mas nós vamos encontrar isso em uma obra da literatura grega, escrita ali aproximadamente no 430 a.C., por Sófocles, que era um ator e general grego ateniense, que atuou na Guerra do Peloponeso. Ele escreveu a Antígona. E como vocês sabem, a Antígona se coloca em confronto com Creonte, que é o rei de Tebas, para poder enterrar seus irmãos que haviam combatido um ao outro e morrido. A lei do Estado dizia o seguinte: quem combatesse contra Tebas não poderia ser enterrado. Deveria deixar que seus corpos fossem devorados pelas aves ou feras do campo. Essa era a lei da época, não, a lei do Estado. Acontece que Antígona desrespeita a lei do Estado. E, seguindo a tradição, não deixou que os corpos de seus irmãos fossem devorados pelas feras e os enterrou. Você sabe que o desfecho da história é a morte de Antígona por ter desobedecido a lei do Estado. Assim, os gregos já questionavam se aquilo que o Estado coloca, no caso deles, a polis, é sempre justo, é sempre moral. Esse problema chega até os nossos dias. Nós sabemos que tem leis que são, logicamente, legais, juridicamente bem colocadas, mas podem estar em choque, em contraste com a ordem natural das coisas. Imaginem vocês os governos totalitários. Mesmo? Voltando sobre esse assunto, posteriormente a Sófocles, nós vamos encontrar a primeira obra escrita sobre a justiça no Ocidente. E sobre isso é bom vocês anotarem, porque na prova de vocês vai aparecer essa pergunta. A primeira obra escrita no Ocidente sobre a justiça, ela foi escrita no ano de 350 a.C. É a República de Platão. Vocês sabem que Platão nasceu em 427, em plena Guerra do Peloponeso, e morre em 347. Mas antes de falecer, Platão escreveu 36 obras. Entre essas obras, a obra mais madura
e mais sólida de Platão é a República, dividida em 10 livros. Já no primeiro livro da República, Platão, na boca de Sócrates, pergunta o que é a justiça. E ali nós vamos encontrar a primeira definição de justiça dada no mundo ocidental. Qual seja, justiça é dar a cada um o que é seu. Muito bem. Toda a República de Platão acaba por discutir o problema da justiça na polis. Vocês fizeram ciência política, não fizeram? Muito bem. Eu não sei se foi o Augusto que lecionou com vocês. Quem foi? Se foi o Juraci. Mas eu vou repetir um pouco agora para vocês algumas teses que eles abordaram com vocês na ciência política e puxar essas teses para dentro da nossa disciplina, para falar da justiça em Platão. Vocês sabem que Platão divide a realidade em duas dimensões. Há uma dimensão material, na qual nós vivemos, e há uma dimensão espiritual que ele chama de mundo das ideias. E no mundo das ideias, todas as coisas existem lá em estado de perfeição. Uma bondade em si, a verdade em si, o número, as figuras geométricas, simplesmente, e a justiça em si. Uma essência pura, eterna, chamada justiça. Muito bem. O que Platão vai dizer da justiça na sociedade, na polis? Onde é que ela entra? Aqui essa distinção para vocês, porque Platão acaba influenciando o mundo contemporâneo em muitas coisas. Muito bem. O que vai dizer Platão? Se nós olharmos para a sociedade, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas que compõem a nossa sociedade. Primeiro, as pessoas, vai dizer Platão, que têm caráter de ouro. São aquelas pessoas com propensão para o mundo da filosofia, da especulação, o exercício da inteligência. Então, essas crianças deveriam ser educadas em creches especiais para serem os futuros guardiões, ou professores, ou governantes da polis. Platão sonhou muito que os filósofos governassem, né? Em segundo lugar, viriam aquelas pessoas que têm, por natureza, a coragem. São pessoas corajosas desde criança, gostam de desafios, não tem medo de morrer afogado, nem de subir em árvore, de pular de altura, assim por diante. Eles predominam neles não tanto a inteligência, como da primeira classe, mas a coragem. Professor, Sim? só um minuto. Tem um acadêmico aí que está esperando o senhor aceitar ele aqui. Ok, vou admitir. Isso. O Alex. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. É o seguinte. Teriam que as pessoas que têm como dom natural a coragem. Esses deveriam ser os soldados. E a terceira classe, que é a maioria, que é o povão, que tem como vocação o trabalho braçal e o comércio, e são artesãos, que é o povão, que só tem a força física e a coragem suficiente para trabalhar e fazer comércio. Platão faz um estudo interessante sobre esse assunto, vai dizer o seguinte, olha, a virtude própria daqueles que governam é a sabedoria, Sofia. Portanto, devem ser filósofos, amantes do conhecimento, para poder elaborar leis justas para o cidadão. A virtude própria do soldado deveria ser a coragem, porque um soldado medroso é um ridículo, mesmo? Assim como a virtude própria da maioria do povo é a temperança, o equilíbrio no uso das paixões, do comer, do beber, do falar, da vida sexual, assim por diante. Porque se o povão for beberrão, comilão, dada a fornicação, é um povo que se destrói com seus próprios vícios. Agora, aqui é que entra a justiça. Vai dizer Platão, se um indivíduo degenerado, ou mesmo que não degenerado, que é da área do povão que trabalha braçal, se meter a governar, não vai dar conta. Do mesmo jeito, se um soldado se meter a governar, não vai dar conta. E se nós colocássemos quem tem caráter de ouro, um baita intelectual, um cientista, um filósofo, a trabalhar como comerciante ou trabalho braçal, seria um desperdício. Então, vai dizer Platão
que essas três virtudes, a sabedoria, a coragem e a temperança, elas devem ser regidas pela justiça. Só há justiça na sociedade quando as pessoas com caráter de ouro estejam no comando, aquelas corajosas estejam nas Forças Armadas, vamos dizer assim, e aquelas pessoas menos dotadas intelectualmente e que só sabem fazer força e comércio estejam no serviço manual e braçal. Muito bem. Permanece um problema que vocês devem notar, é que Platão, ao falar da justiça, ele fala primeiramente de uma realidade do mundo das ideias, que a justiça existiria primeiramente no mundo das ideias, não da nossa mente, mas no mundo de essências perfeitas. Bom, muito bem. E essa ideia refletiria no mundo da polis. Quanto mais ela refletir no mundo da polis, mais as pessoas viveriam de forma harmoniosa. Muito bem. Isso nós chamamos de idealismo platônico, e ele acredita que isso seria possível, essa separação das pessoas. Ele até cria a teoria dos metais. Ele diz o seguinte, que as pessoas que têm caráter de ouro, têm inteligência, são de caráter de ouro. Aqueles que têm a coragem como característica seria bronze, e o povão, que é a maioria e que serviria à classe superior, teria caráter de ferro ou latão. O fato está, pessoal, que essa tese de Platão de separar as pessoas, de classificar as pessoas, ela foi sempre uma tentação no Ocidente. Sempre uma tentação no Ocidente. Nós não vamos descer a detalhe aqui, porque o nosso assunto é a questão da justiça. Okay? Então, para Platão, justiça é, primeiro de tudo, uma realidade espiritual. E, em segundo lugar, ela reflete aqui na sociedade e é obrigada a obedecê-la para que... Demitindo aqui. Para que a sociedade existisse de forma harmoniosa. Muito bem. Após Platão, nós vamos encontrar o Aristóteles. De Platão, eu acredito que é suficiente vocês marcarem o nome da obra de Platão que trata da questão da justiça, que é a República. E agora vem o autor que será pedido na prova para vocês. Aristóteles. Aristóteles é um homem de pé no chão. Ele não admite a existência de essências separadas em um mundo de ideias, um mundo separado do nosso. Aristóteles traz a justiça de Platão para o mundo da polis. Okay? Vamos falar disso agora para vocês. Aristóteles, ele nasceu em 382 e morre, não, desculpa, em 384 e morre em 322. Entre as obras que Platão escreve, Aristóteles escreve, encontra-se a Ética a Nicômaco, uma obra que ele escreveu 1 a 2 anos antes de falecer. Já maduro, ele escreve essa obra e a dedica a seu filho chamado Nicômaco. Pai também de Aristóteles, que era médico, chamava-se Nicômaco. Morreu quando ele tinha 9 anos. Mas Aristóteles dedica a seu filho, que chama Nicômaco também. Agora, atenção. Que obra é essa? Ética a Nicômaco. Livro 5º. Vocês fazem uma cola. Bom, Ética a Nicômaco, livro 5º. Várias coisas são importantes nesse livro. Mas, para a filosofia do direito, é importantíssimo o livro 5º. Porque o livro 5º é dedicado exatamente à justiça. E o que Aristóteles diz ali no livro 5º, pouquíssima coisa foi mudada no Ocidente.
nós podemos dizer que ali Aristóteles sistematizou o conceito de justiça praticado no Ocidente. Não está na Bíblia, vocês fizeram a prova muito bem. O conceito de justiça nós temos no Ocidente, vem dos gregos e o direito dos romanos. Ali discute o que é a justiça. Primeiramente, não há uma essência justiça. O que nós podemos dizer é que há atos justos ou injustos. E esse ato justo ou injusto é sempre em relação a alguém. Por isso, o Igor está chegando. Por isso, nós só podemos dizer justo ou injusto o ato que alguém praticar em relação a alguém. Não há uma essência de justiça. Então, o ato praticado, ele pode estar conforme o que a lei estabelece, conforme o que a reta razão estabelece. E aí nós podemos dizer se é uma ação justa ou injusta. O que é justiça em si não existe, como pensava Platão. O que existe são atos justos ou injustos. E aí Aristóteles distingue pela primeira vez o direito natural do direito positivo. Mas aqui, Aristóteles cria um problemão. Porque Aristóteles vai dizer o seguinte, olha, o direito político, quer dizer, o direito vivido na polis, o direito vivido no Estado, se divide em duas categorias. Em direito natural e direito legal. Mas interessante aqui, ó. Porém, para Aristóteles, é um ponto-chave para se entender, só é possível falar de direito natural para aquelas pessoas que vivem como os gregos viviam. Isso é que é estranho. Ele acreditava que as pessoas que viviam nos impérios, fora do estilo grego, não captavam a noção de bem, de certo e errado. O preconceito de Aristóteles. Ou seja, a percepção do certo e errado em termos de moral e de direito só é possível para a pessoa que vive na polis. Pessoas que falam uma língua compreensível, pessoas que debatem, pessoas que organizam o seu próprio direito. Vai dizer Aristóteles, o direito natural é aquele que é sempre da mesma forma e não muda, enquanto que o direito positivo é aquele que é posto pelo Estado e pode mudar. Muito bem. Agora, Aristóteles, ao discutir a questão do direito, ele identifica direito com justiça. Ele vai dizer assim, olha, primeiro de tudo, nós podemos chamar do que é direito e justo quando se obedece à lei. E Aristóteles tinha uma visão altamente nobre do que é o Estado, a polis. Para ele, a polis tem sempre razão. Sempre o indivíduo pode errar, mas a polis, para ele, sempre tem razão. Então, quando se obedece à lei, tem a justiça legal. Quando um paga o outro, temos a justiça comutativa, como se já estudaram. Quando a lei obriga alguém que errou, tem a justiça corretiva que ele coloca. E quando o Estado cumpre a sua função, tem a justiça distributiva. Vocês percebem, essa doutrina aristotélica, ela permanece até os nossos dias. Aquilo que Aristóteles falou não mudou muita coisa. O que mudou? A concepção de direito natural. Nós agora passamos adiante, falando para vocês dos estoicos. E aí a gente dá uma pequena respirada, para vocês entenderem como que os estoicos vieram com tudo, mesmo? E os estoicos, eles vão influenciar, inclusive, a visão cristã de justiça e vai reformular teses aristotélicas. Outro ponto que é interessante é que os estoicos representam os maiores influenciadores do pensamento romano. E esses pensadores romanos, como Piano, Sêneca, Cícero,
serão os grandes juristas romanos. Por isso que estudar o estoicismo, do ponto de vista da filosofia, do justnaturalismo, é importante. Porém, para fazer a conversa sobre os estoicos, nós temos que filosofar um pouquinho. E o que vocês gostam de filosofar? E aqui vocês não têm tempo, né? Quer dizer, vocês não têm pressa, está todo mundo de quarentena. Vamos fazer uma pequena consideração. Vocês, quem eram os estoicos? Os estoicos, eles vivem a partir do quarto, terceiro século de Cristo. E os estoicos tinham uma concepção de mundo e de sociedade muito diferente daquela dos gregos. E o que é interessante é o que havia acontecido na Grécia de então. A Grécia estava agora, no século III a.C., dominada pelos macedônios, e a polis grega havia desaparecido. Os gregos estavam dentro de um império. Aquilo que eles mais detestavam. Eles achavam que quem vivia dentro de império obedecia ao rei, ao imperador, e eles não tinham autonomia de pensamento. A grande força deles está no debate, na praça, desaparece. Eles agora obedecem porque são coagidos. Eles estão no mesmo império que estão os persas, que estão os egípcios e assim por diante. Se sentem muito mal, se sentem como fora de casa. Então, nesse período, vai viver um indivíduo chamado Zenão, não é Zezão não, viu? Zenão, e Zenão vai ensinar algo diferente do que Aristóteles e Platão ensinaram. Primeiro, para os estoicos, não importa aonde você nasceu. Se foi na Grécia, se foi em Roma ou no Egito. O importante é que a gente tenha nascido nesse mundo. O que significa isso? A minha pátria é o mundo. O mundo é a minha pátria. Isso causa uma mudança imensa. E até o próprio cristianismo depois vai assumir algumas categorias como essas. A Globo, recentemente, não sei se ainda está passando, mas a Globo lançou uma propaganda baseada na questão da Unesco para refugiados, onde pessoas com características de estrangeiros cantam aquela música, né? Meu país é a terra, não sei se vocês chegaram a ouvir isso. Quem pensa que o país dele é a terra, é o planeta, é um estoico. Então, o estoico vai dizer o seguinte, olha, não importa onde você nasceu, a polis não tem importância, a importância é que você nasceu. E o planeta é a sua casa. Ele cria essa ideia de uma fratelança universal. E outra coisa, a polis serve para a pessoa guerrear e humilhar o outro. Então, eles vão defender uma forma de cosmopolismo, entendeu? O mundo é uma cidade só. E passivo. Um cosmopolismo passivo. Ou seja, nós somos todos da mesma casa, o mundo é minha casa, o mundo é minha pátria, então não tem motivo pelo qual brigarmos. E aonde é que entra aqui a questão do direito e da justiça? Então, para os estoicos, o direito natural é um direito que rege o universo. E independente se a pessoa vive na polis ou no império, sendo um ser humano, ele o capta da mesma forma. O direito natural não é só para quem vive na polis. Vai dizer isso, como o fogo queima aqui em Atenas, o fogo queima lá na Pérsia, o fogo queima no Egito, queima em Roma. Então, do mesmo jeito, que o direito natural existe aqui na Grécia, existe em Roma, existe na Pérsia, existe no Egito da mesma forma. Então, o direito natural não é uma questão de onde você nasceu. Independente de onde você nasceu, você vai perceber do mesmo jeito. Inclusive, os animais, vamos dizer, os estoicos, obedecem o direito natural através do instinto. Interessante, né?
se reproduzem quando convém, comem, bebem, fogem do que é inconveniente e assim por diante. Mesmo? Muito mais o homem. Em que sentido, vão dizer os estoicos, que o homem percebe essa lei natural? É que para os estoicos não existe diferença entre o material e o espiritual. A realidade para os estoicos está composta por uma força divina, um fogo eterno que gira e que é a essência da matéria. Então, Deus não está fora da matéria, não cria matéria, Deus é a própria matéria. Só que a matéria é viva e é algo em movimento. Os estoicos chamavam essa força de logos, de razão absoluta. Sendo um fogo em movimento, diz os estoicos, que é a própria natureza, esse fogo em movimento solta faíscas. E ao soltar faíscas, as faíscas se condensam em um ponto ou outro. E essas faíscas são as nossas almas. Então, para os estoicos, independente da pessoa ter nascido num lugar ou no outro, todo ser humano é espiritualmente divino e igual. Divino e igual. O cristianismo vai bater-se contra isso. Quem fala do cristianismo, você sabe que a alma humana, assim como o corpo é criação divina, inicialmente, né? A alma humana é sempre criação divina e não divina. Mas os estoicos é algo divino, então não tem diferença entre o escravo, o livre. Todos têm a mesma natureza. Todos podem conhecer o mesmo direito. Então, para os estoicos, a questão do direito natural não é uma questão de polis, mas é uma questão de mundo. Num confronto entre direito de natureza, direito natural e direito positivo colocado pelo Estado, o direito natural também se sobrepõe àquele positivado. Professor, sim. Só uma dúvida. Os estoicos, eles eram panteístas? Sim, totalmente panteístas. Para eles, a realidade é Deus e Deus é a realidade. Inclusive, para os estoicos, João Vitor, é João Vitor, né? Inclusive, Isso. para os estoicos, João Vitor, não tem... a nossa alma e Deus são a mesma coisa. Quando nós morremos, a matéria volta para a matéria, que é Deus em movimento, e a nossa alma, como uma fagulha eterna, volta para a chama eterna. Entendeu? Então, eu não preciso de voltar a contemplar Deus, uma realidade metafísica, espiritual. Basta eu olhar para a natureza que eu estaria vendo Deus. Certo, obrigado. E nas horas. E é interessante que esses filósofos vão influenciar depois homens como Spinoza, Hegel, entendeu? Vão influenciar, ou seja, entre Deus e o mundo não há distinção. Deus é a própria realidade na qual nós estamos inseridos. E o Estado, ao fazer leis, o Estado deve planejar as suas leis conforme essas leis naturais, para não infringir a natureza como ela é. Essa reflexão deles é muito séria. Daí também eles admitem, inclusive, que o próprio Deus, que é a natureza, nos governa antes de nós tomarmos qualquer atitude. Há um determinismo na visão estoica. São esses filósofos estoicos que irão influenciar os pensadores romanos, que vão gerar o direito para nós no Ocidente. Ok? Mas muito obrigado, pessoal, pela atenção. Nós voltaremos deixando algumas questões para vocês responderem. Eu não sei se foi pedido para fazer mais uma aula, mas nós vamos falar do justnaturalismo medieval com vocês, que é o nosso próximo encontro. Ok? Vamos deixar os gregos. Gregos e romanos estão na base do Ocidente. Agora vamos entrar no justnaturalismo medieval. Qual é a diferença entre o mundo medieval e o mundo grego? É a mesma pergunta que nós poderíamos fazer, idêntica. Qual a diferença e semelhança entre o cosmocentrismo grego e o teocentrismo medieval? Mesmo?
Vamos lá. O paradigma grego via no cosmos a maior força. E os próprios deuses estavam subordinados às leis do universo. E o Estado deveria espelhar essa harmonia que tem no cosmos. Primeiro havia o cosmos, depois os deuses, depois o Estado, a história e, por último, o homem como um ser infeliz. Com o advento do cristianismo, portanto, na Idade Média, quando o cristianismo assume as rédeas do ensino e mesmo da sociedade, essa visão grega continua sendo estudada, porém, muda-se o paradigma e se torna teocêntrico.